Olá, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma das nossas lives tradicionais de quarta-feira. Aguardando aí o professor Rafael Lara. Cadê o Rafael? Ó, já entrou o Rafael. Nós vamos falar sobre... Ui, peraí. Deixa o Rafael entrar. Hoje nós vamos falar então, gente, sobre a questão da renovação, né, do estado de calamidade aqui, pronto, em diversos estados por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. Vamos falar aí das repercussões. E aí, meu caro? Boa tarde, Carol, minha querida, tudo bem? Tudo bom? Como estamos? Estamos aqui de volta aos escritórios de advocacia na cidade de É, Goiânia, que por essa medida liminar, né? liminar voltamos a ser essenciais. Somos essenciais por força da justiça e que estamos de volta a trabalhar nos escritórios. É. Não, meu. Diga para onde estão, né, que eu tô na mão. O meu nunca deixou de ser, porque aqui no Rio a gente ainda não, não renovou o lockdown, né? Que bom, que bom. Fico feliz por vocês. Aqui a coisa tá complicada mesmo. Mas vamos Bom, lá, Rafael, Carol. como é que você Coloca quer aí no... organizar hoje, hein? Hoje é uma live de perguntas e respostas. Era até bom você fixar o tema aí. Perguntas e respostas, relações trabalhistas e o lockdown. E aí eu acho que a gente pode ir fazendo, respondendo aquelas perguntas que surgirem. Enquanto isso, eu já separei algumas que alguns alunos, colegas mandaram para a gente aí no decorrer do dia. Pode ir falando que eu tô arrumando aqui. Tá. Bem, a gente sabe que um dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar é justamente que nós temos uma ausência, né, de, de legislação específica, como nós tivemos a MP 927, a MP 936. Só que agora tudo está bastante voltado para a negociação coletiva. E parece que a coisa, em algumas categorias, tem caminhado bem. Não sei se você concorda com isso. É, com Então, a certeza. grande questão aqui que os advogados, as advogadas, todo mundo acabam querendo conhecer, fazer, participar, é justamente sobre o que fazer, quais os direitos dos trabalhadores, quais os direitos dos empregadores, como orientar nesse momento de lockdown. Sua imagem está bem ruim, não sei se é a minha conexão ou é a sua conexão, mas de toda forma vamos começar as nossas perguntas. Avante. Ó, colocando a primeira aqui, o Rafael, para mim, eu estou te ouvindo perfeitamente, está tudo certo para mim, em termos de conexão. Não sei o pessoal que está ouvindo. Tá ruim mesmo? Boa tarde a todos. Tá ruim o Rafael? Eu? Não, pelo que eu disse, era você mesmo. Mas vamos lá, façamos as perguntas. Se o empregado tem atestado por suspeita de Covid de 10 dias, faz o teste dá negativo no terceiro dia de atestado. Pode estar? Volta a trabalhar, né? Só tem a suspeita, ele fez o resultado, PCR está em 3 dias mesmo, né? Volta a trabalhar normal. Veja, é bom a gente separar as coisas aqui. Quando o empregado ele tem um atestado médico determinando o afastamento ao trabalho por 10 dias, se esse afastamento ele é expressamente em razão de suspeita da Covid-19, e aí o empregado, conforme a orientação médica, faz o PCR dá negativo, em tese, ele já pode imediatamente voltar ao trabalho, tá? Se ele realmente não estava se ele não contraiu a
a Covid-19. E esses dias que ele ficou afastado, fica lançado o atestado médico. Ok, Carol? Não falando que a minha conexão está perto, Rafael. Quer que eu saia e entre de novo? Mas aí é a internet mesmo, não tem nada a ver com um aplicativo, não. Não sei se você está no 3G ou no Wi-Fi. Se você estiver no Wi-Fi, desliga o Wi-Fi e liga o 4G aí. 5G. Enquanto a o Flávio Potenciano está perguntando se por cautela não tem que cumprir a integralidade do atestado. Ficou ótimo agora, Carol. O Flávio está perguntando se por cautela não tem que cumprir a integralidade do atestado. Flávio, se o atestado é específico em decorrência da suspeita da Covid, não. Não precisa se o exame deu negativo. Agora, se é um atestado afastando de suas atividades em decorrência de um problema que não está especificado, aí tem que cumprir atestado sempre. Carol, algo a acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Essa tá mais simples. Pronto. Vamos, tem uma outra aqui. O Abre ela aí. empregador pode descontar os dias em que a empresa está fechada em razão do lockdown? Boa pergunta, né? Na verdade, a resposta é não. O empregado não pode descontar. Agora, isso não quer dizer. Aqui em Goiás, Carol, os que eu tive acesso, nós temos 3 sindicatos que fizeram instrumentos coletivos. Alguns mais tímidos, outros mais ousados, se assim pudermos dizer. Nós temos aqui previsão de férias, de antecipação de feriado, de banco de horas. Gente, isso não é descontar do empregado. Descontar do empregado. Descontar do empregado é ele estar em casa e a empresa não vai pagar e fica por isso mesmo. Agora, um dos instrumentos coletivos aqui, Carol, autoriza fazer a suspensão do contrato de trabalho nesse período. Olha que interessante. Aí, o que disse? Que a empresa vai pagar como parcela indenizatória 80% do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Ou seja, suspende a empresa, paga o benefício emergencial. Achei inteligente, ousado, um sindicato que efetivamente tentou encontrar uma solução. Agora, um colega de um outro estado me enviou um print de uma negociação coletiva me perguntando minha opinião. E lá na negociação coletiva, eles falam que pode suspender o contrato de trabalho, mas ele não prevê qualquer contrapartida. Aí a gente entra no seguinte debate. Será possível a negociação coletiva prever a suspensão do contrato de trabalho sem contrapartida? Aí eu acho que a questão fica bem mais polêmica. Voltei. Eu que estava travado. Não vi. Não, estava falando que o lance é criativa, a cláusula e tudo mais, mas a validade é meio questionável. Né? Tem contrapartida. Não tem contrapartida, não tem decisão do Supremo abençoando, não tem medida provisória, não tem. É esquisito, né? Mas aqui no Rio provavelmente vai ser o próximo lockdown. Mas a gente já está com mais de 90% também de UTI. Enfim. Adriana Barbosa perguntou qual que é o sindicato que eu falei que previu a suspensão. É um sindicato aqui do estado de Goiás, Adriane, que é o sindicato dos bares e restaurantes, tá certo? Eles prevêem, inclusive,
parcelamento de rescisão em 5 vezes agora na pandemia, parcelamento de férias. Foi um sindicato que teve uma dinâmica muito interessante da negociação coletiva para tentar viabilizar esse empreendimento, que é um dos empreendimentos que mais sofreram durante a pandemia, né? Com Mas certeza. vamos lá. O pessoal já deve saber, ó, doutor Rafael, que os 5 restaurantes definiu para esse lockdown. É exatamente isso que eu estou falando. O sindicato dos bares e restaurantes são muitas as medidas, né? Previu Aham. parcelamento de rescisão, previu parcelamento de férias, previu banco de horas, previu antecipação de feriados, previu suspensão do contrato de trabalho, previu redução de até 50% da jornada e dos salários, sem contrapartida, porque vai pagar ali o proporcional. Então, é um instrumento coletivo, vou até te mandar depois, Carol. O instrumento coletivo ficou muito interessante, sabe? E a gente sempre vai entrar na polêmica. Ah, mas o empregado, ah, mas o empregador. E é difícil a gente fazer essa reflexão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um sofrimento de ambos os lados, a gente também tem que pensar na preservação de renda. É um complexo, né? É. Aqui existe uma expectativa de quanto tempo aí de lockdown, Rafael? Aqui as cidades estão cada uma fazendo o que bem entendem, né? Fizeram um lockdown de 7 dias aqui para Goiânia, que disseram que pode ser prorrogado por mais 7 se o índice lá de leitos, né? Se a cor da fase não mudar. Mas eu acho que ninguém acredita que vai ficar em 7 dias. Ninguém acredita. Todo mundo já está psicologicamente preparado para 14 dias, na minha opinião, né? E vamos ver o que a gente avança. Mas voltando aqui, a Edna está falando, perguntando qual que é a validade. Para mim é plena, para mim é plena a validade, até porque eles fizeram a assembleia virtual da categoria segunda-feira. Eles assinaram o instrumento, fizeram a assembleia virtual da categoria e aprovaram. Então, eu não vejo. Não atendo bares e restaurantes e nem os sindicatos. Quero deixar claro que a minha posição é como professora, né? Pura e exclusivamente. Agora tem aqui o negócio de atestado de parente. Se o atestado é do parente que reside na mesma casa, a Secretaria de Saúde pede para todos ficarem em casa. Pode isso? Realmente é uma situação meio incongruente, né? Mas, na verdade, é porque a gente imagina que, mesmo dentro de casa, tanto é que em várias famílias acontecendo isso. Um dos membros que reside na residência contrair a doença, o seu foi. E ficar no quarto mesmo, né? É porque a realidade do brasileiro não permite, a grande maioria. Mas a premissa era até essa, e acaba ficando incoerente esse tipo de coisa mesmo. Mas o atestado do parente, hoje, quer dizer, eu chegar no trabalho, meu parente tá com Covid, meu modo de ver, isso não gera direito a afastamento algum, né, Rafael? Você acha? Carol, a questão aí é que a gente, lá na portaria número 20 de 2020, tem uma previsão Lá expressa isso de afastamento obrigatório dos que o pessoal chama de contatante. E eles Isso. classificam os contatantes com quem tem o cônjuge ou alguém que mora no mesmo ambiente e essa pessoa contrai Covid. Tanto é que eu enfrentei situações muito interessantes. A pessoa, a esposa ou o marido do trabalhador contraiu a Covid, aí ele ficou afastado o mesmo tempo que ela ficou, normal, aí ele testou, deu negativo, voltou a trabalhar, uns 30 dias depois ele contraiu a Covid. Então ele ficou com 2 afastamentos de 14 dias, a mesma pessoa em 2 meses diferentes. Mas um por ser contatante e outro por ser contaminado. Então me parece que, em decorrência do artigo 20, da portaria número 20 de 2020, todo mundo ali no âmbito da residência tem que ficar afastado do trabalho. Isso. Não, mas de qualquer Existe um debate, né? só um negocinho, que outro dia eu tive uma notificação de um sindicato que fazia sentido. A portaria 20, né, ela fala também de estado de calamidade. E aí aquela velha história. Hoje, eu formalmente não tenho estado de calamidade em nível federal.
Então, a gente poderia imaginar que essa justificativa para falta, ela já não existiria mais, entendeu? Por isso que eu estou te falando. Entendeu a lógica? Não, É, hã? mas Não, a gente ela ainda está em vincula. pandemia. Sim, mas só que aí quando caiu o decreto lá atrás que declarava o estado de pandemia, ele fala que o estado de pandemia vai até o dia 31 de dezembro. Falava isso. E aí morreu. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro não fez outro decreto. Então, alguns estados estão fazendo seus próprios decretos. Aqui no Rio, por exemplo, ainda não teve. Então, fica um monte de coisa que era vinculada ao estado de pandemia, que era legitimado pelo estado de pandemia, pendente, entendeu? Aí veio uma notificação sindical falando isso. Olha, como é que vocês podem. Por que vocês estão achando essa falta justificada? Se, afinal de contas, estava presa, estava legitimado pelo estado de pandemia, e o estado de pandemia hoje, em nível federal, não existe mais. Tanto é que no final do ano, lá no último dia mesmo, teve aquela decisão do Lewandowski falando assim: mesmo que não seja do estado de pandemia, vamos imaginar que a gente está mais ou menos no estado de pandemia, mas o fato é que todo mundo imaginava que iria renovar automaticamente, até porque a situação de fato é de pandemia. Mas hoje a É, gente não tem um decreto federal reconhecendo, entendeu? Aí eu gera tenho essa dúvida. Eu tenho dito que o decreto número 6, decreto legislativo número 6 de 2020, ele não reconhece, não declara a pandemia, porque não existe declaração legal de força maior e de situação sanitária. Isso é uma questão fática. O único efeito que o decreto 6, número 20, traz é decretar o estado de calamidade pública. E o estado de calamidade pública, ele, tecnicamente, ele tem uma única repercussão significativa, que é a repercussão da relação do particular com o órgão público. É a dispensa de licitações, compras diretas e etc. O Supremo Tribunal Federal deu até uma segunda possibilidade dentro dessa calamidade pública, né? Determinadas situações, inclusive com restrição de ir e vir, que só poderiam ser declaradas em estado de sítio, conforme a Constituição Federal, o Supremo acabou entendendo que o estado de sítio e calamidade pública trariam alguns efeitos. E aí, motivo para poder fechar fronteira, falar que não pode sair de casa depois de não sei que horas, e essas maluquice tudo aí, para usar a sua expressão, que eu acho tão bonitinha, essas maluquice tudo aí que começaram a aparecer. Agora, o fato de ter caído o decreto de calamidade pública, eu só entendo que caiu, por exemplo, lá naquele outro debate nosso, a estabilidade do PCD, do empregado pessoa com deficiência, porque ele é uma questão de restrição expressa. Eu estou restringindo o poder potestativo do empregador de dispensar o empregado. Agora, reconhecer atestado médico de contatante, pessoas que residem na mesma família, eu entendo que sequer a portaria número 20 de 2020 seria necessária, porque é uma questão de obrigatoriedade de isolamento. Então, quem mora na mesma família não precisaria de uma previsão, né? Então, a partir disso, decreto 6 de 2020 existindo ou não, estado de calamidade pública é insignificante para a nossa questão aqui. Na minha concepção, esse atestado da pergunta da Fabiana Jacobs aí é plenamente válido e tem que ser observado. É, é, eu não sei, quando eu falo para a empresa, né, essa falta, que na verdade essa falta deveria ser justificada, eu também imagino que quem queira não aceitar, você tem, não sei se é um risco provável, um risco possível, mas eu acho que não aceitar hoje, pelo menos aqui no Rio, tá valendo de alguma forma, entendeu? Não aceitar esse negócio de atestar, porque assim, aqui eu não sei, não sei se é o perfil do carioca, mas aqui o que a gente mais vê é também o povo assim, lá na minha família o povo nem mora sozinho. Lá na minha família tem alguém com Covid e já entra com o atestado da pessoa. Então, assim, o empregador fica atônito, né? Porque ele já está
levando uma paulada danada na economia, e aí ele está com simplesmente ninguém, ninguém aparece lá, porque todo mundo tem alguém na família que está com Covid. Então, muitas empresas estão falando assim, estou perguntando qual que é o risco, né, de eu não justificar essa falta. E aí eu não jogo que é um risco totalmente, que simplesmente o sujeito entrou e ganhou a partir do início do ano. Porque aqui no Rio, não sei, tá tendo muito. Mas, enfim, Mas vamos ver. essas maldades existiam desde sempre, né? A pessoa matar o primo, o cunhado, a tia, o Isso cachorro, aí, para isso falar aí. que não vai trabalhar e etc. E é lamentável. E não adianta a gente ficar debatendo o caráter das pessoas, né? Existem pessoas absurdamente honestas, pessoas absurdamente desonestas. Mas vamos É. lá, vamos para frente. É possível a empresa fazer acordo individual do banco de horas para esses dias que estará fechada? Ué, lógico. Porque se um acordo individual pode até 6 meses, né? A única reflexão que eu trago quanto a isso é lembrar o seguinte: algumas convenções coletivas proíbem o acordo individual de banco de horas. Eu não sei se no Rio é comum, aqui em Goiás, Tem. muitas proíbem o acordo individual e dizem que o acordo só pode ser feito, o banco de horas só pode ser feito por meio do instrumento coletivo, né? Nesses casos, a gente entra numa zona mais complicada da prevalência do negociado sobre o legislado e eu penso da seguinte forma. Primeiro, lembrando que a compensação no mesmo mês não é banco de horas, né? O regime de compensação mensal, 220 horas no mês. Então, aí, independente de proibir na convenção, está tudo certo. Aí, sobre essa convenção que proíbe, qual que é a minha opinião que eu tenho defendido sobre isso, Carol? Se essa convenção é uma convenção. Não, você colocou para mim. Se essa convenção é genérica, e o que eu chamo de convenção genérica? É a convenção coletiva de trabalho que foi feito não em decorrência da pandemia. É aquela convenção normal, é aquela convenção do dia a dia mesmo, que está regulando todas as. Ficou mudo eu, ficou mudo você. Não, eu tô muda porque eu tô quietinha esperando você. Pois é, meu pessoal. Tá O sem pessoal som? falou que eu fiquei sem som. Travou sem som. E agora que eu vi o André aqui, hein, André? Ele sempre dá uma moral, né? O André Zebra é incrível. Bem, vamos ver. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Vamos falar que eu vou retomar o raciocínio inteiro. Eu vou retomar o raciocínio inteiro. Então, o acordo individual. Ih, parece que eu estou mudo geral. Melhorou, tá dizendo Melhorou. que Então, voltou. vamos lá, melhorou. Vamos lá. Ok. Então, olha, Carol, é porque existe um lag, eu já percebi, gente. Quando você digita e envia, às vezes demora até 10 segundos para chegar aqui para a gente, né, a mensagem. Então, vai desculpando a gente aí. A gente não é tão bobinho assim, não, porque demora a ler mesmo. Então, vamos continuar. Então, esse instrumento coletivo, se ele for genérico, o que eu chamo ele de genérico? É aquele instrumento que não é específico da pandemia, ou que não é específico de algum problema, de lockdown e etc. E esse genérico proíbe, eu entendo que a gente entra num regime de exceção, tá, Carol? A gente anda num regime de exceção, e nesses casos eu poderia pensar sim numa compensação individual, mesmo o instrumento coletivo vedando. Agora, se eu tenho lá um instrumento falando, olha, em razão da pandemia, em razão da Covid, é um instrumento especial, e esse instrumento que é específico diz que não pode fazer acordo individual de banco de horas, aí não pode mesmo. Aí não tem condições de fazer. Por exemplo, o Sindicato do Comércio aqui em Goiás, o SESEG e o Sindilojas, eles estabeleceram na cláusula deles específica do lockdown dessa semana que a compensação de horas está proibida no curso do aviso prévio, que não pode compensar horas no curso do aviso prévio.
Acabou o assunto, não tem que discutir, não tem que querer flexibilizar, é negociado sobre o legislado, não pode, pronto, acabou. Se você não Hum, gosta da negociação, você reclama no sindicato, participa das próximas eleições, mas não tem o que fazer diferente disso. certo, O que mais que tem certo. aí? O Andrezão Deixa eu falou, pegar. tá interminável lockdown. Pode ser férias de funcionário. Peraí, Cadê? não entendi. Pode ser dado férias ao funcionário no período de... Exato, é isso Eu, aí. eu, eu defendo que, inclusive com flexibilização do comunicado de 30 dias de antecedência. Eu Isso tenho aí, defendido lógico. que está totalmente flexibilizado. É claro, lógico e evidente que se tiver um instrumento coletivo salvaguardando isso, a gente tem uma segurança jurídica maior. Não existe segurança jurídica porque eu estou defendendo, porque não tem instrumento coletivo e não tem MP 927. Mas até na live que eu fiz com o Fabiano domingo, a gente, em consenso, disse que tem que ser considerado, sim, uma flexibilização dessas normas aí da CLT para esse aviso de férias. Agora, eu falei com um cliente meu Hum, fazer isso, Carol, e o hum, contador dele não deixou, sabe? hum. E aí ele virou para mim e falou, Rafael, o contador disse que não pode. É, o Aí eu falei, contador é soberano. eu não estou te falando que pode. Seu contador está certo, não estou dizendo que o contador está errado. Eu estou fazendo uma interpretação para a gente excepcionar a norma e fazer. E eu estou dizendo que a gente vai bancar isso aí, juridicamente. Aí me respondeu, mas aí agora meu advogado fala que pode, meu contador fala que não pode. Aí eu virei para ele e falei, meu amigo, abraça um dos dois e vai. Não dá para ficar dividido no meio, a decisão é sua, né? É isso aí. É. Agora, peraí, deixa eu ver uma outra aqui. Ó. Pode ser. Ah, não, essa aqui foi a nossa. Vamos ver aqui, nos municípios. Aqui. Nos municípios que decretarem o estado de calamidade pública, poderiam ser adotadas medidas de quê? Ah, de redução de suspensão. Lembra aqui? Lembra, gente? Eu não sei o que que a gente, que era um negócio tão ridículo, tipo, ação rescisória AR, e a gente tava batendo a cabeça, o que que é, o que que é? Então, Era medida de RI, RI era restrição indireta. era, vai ter Mas até, ainda vocês não, viram o né, calendário Cristiano? que vai ter de frente para os votáveis semana que vem? Dia 10 de novo. Como é que é? No calendário, eu estava vendo hoje que semana que vem, dia 10 é o outro encontro de frente com os votáveis. É? Eu tô É, depois foi, foi, não tá foi na no minha encontro agenda, dele que a não. gente ficou RI do que. Eu acho Não que tá na minha agenda, não. Mas vamos lá. tá. Vivian Alexia, entendo que não, tá, Vivian? Tão somente, exclusivamente, se houver uma negociação coletiva, como eu disse lá no início dessa nossa live, que até aqui em Goiás nós temos um sindicato dos bares e restaurantes que prevê isso. Agora, fora isso, eu não sei se a Carol pensa diferente, mas não dá para fazer suspensão e nem redução sem instrumento coletivo. Não, e sem instrumento coletivo também tem mais, né? É aquele ganhou, mas não levou, porque vai suspender, mas não vai ter como ganhar o benefício, né? Também tem que ficar claro isso. Só se for pactuado um outro formato, esse formato que você falou aí, quer dizer, um benefício, entre aspas, indenizatório, aí sim. Mas às expensas do empregador, porque o governo não vai pagar mais nada. É Então, isso também mesmo. tem isso. Eu acho que fica mais interessante, talvez, a redução, né, proporcional, e aí combinada com o sindicato. Deixa eu ver aqui. É, vamos lá. A empresa é obrigada a instruir os empregados antes de enviá-lo ao teletrabalho? Ah, instruir do acidente de trabalho. O próprio artigo 75 fala, né, que é obrigação da empresa instruir, como é que é? Falar longamente sobre os riscos de saúde e segurança ocupacional, o que a gente fica na prática duvidando como é que seria esse formato, né, Rafael? Porque pode até haver um treinamento, uma situação ou outra, mas também como é que fica a fiscalização, o sujeito entrar na sua casa para poder ver se a ergonomia está tudo correto, e como é que fica a adaptação das medidas de saúde e segurança dentro do home office. Então, assim, acaba que fica bonito na lei, mas na prática não é tão lindo, né? Existe uma obrigação legal de informar, sim, está dentro do dever
de proteção de cuidado, né? Que é até em forma boa-fé objetiva contra o trabalho, mas como isso se dá na prática ainda é um desafio. Não sei como é que o pessoal faz por aí. Olha só, vou até ler para ele aqui O artigo, o artigo 75E, né, expresso. O empregador deverá. Então, ele está perguntando se a empresa é obrigada. Está respondido. Sim, ela é obrigada. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. E aí o Walter está complementando aí as questões ergonômicas. Então tem sim, gente, tem sim que advertir. Tem vídeos que você pode passar e falar que é obrigatório assistir o vídeo. Tem vídeo no YouTube, na internet, vídeos que você pode compartilhar. Você compartilha orientações. Olha, pessoal, quero aqui compartilhar com vocês as instruções a respeito de ergonomia, de iluminação, de local, de ambiente. Então, assim, se a empresa é obrigada a instruir, sim, ela é obrigada a instruir nos termos 75E. Agora, olha só, Carol, tem uma pergunta que está fora da caixinha, mas eu vi ela por um acaso aqui. Eu gostei pra caramba dessa pergunta. Perita Tuane Caldas. Como fica a galera que recebe o adicional de insalubridade e está em casa? É uma pergunta bacana, é uma pergunta bacana. Olha só, Tuane, o adicional de insalubridade, ele é devido em decorrência da exposição ao agente insalubre, certo? Então, se a pessoa está exposta a um agente, vamos imaginar ruído, calor, um agente químico ou biológico qualquer. A partir do momento que ela vai para o teletrabalho, ela não está mais exposta àquele agente. Então, o pagamento do adicional de insalubridade, penso eu, que deve ser imediatamente cessado. Eu até fiz um parecer para uma empresa, Carol, que me questionou. Era muita gente e tinha o adicional de insalubridade. Eles estão em home, tá certo? E passou a simplesmente não prever. Aí você fala, a gente pode simplesmente parar de pagar? Sim, simplesmente parar de pagar. Tem que formalizar alguma coisa? Aí eu falei, olha, nem precisaria. Mas vamos fazer um comunicado que, em decorrência de o agente estar temporariamente não neutralizado, mas não existir o contato com o agente insalubre, então ele não recebe. Lembrando que o adicional de insalubridade, ele não decorre especificamente, ele não é ele não integra o salário, ele depende da exposição. A pergunta fica mais interessante, Carol, se a gente pensar no adicional noturno, né? Que se a pessoa deixa de trabalhar à noite, ela deixa de receber o adicional noturno. E o cidadão que trabalhava no turno noturno e está fazendo home, teletrabalho, sem controle de jornada. Não estou falando daquele cara que é operador de telemarketing e está no teletrabalho no horário noturno. Aí eu não tenho dúvida de que ele recebe. Mas uma pessoa qualquer que fazia um horário noturno e agora no home ele não tem horário. Ele não está lá necessariamente à noite. Como é que fica? Caso isso aconteça, entendo que também deixa de receber o adicional noturno, porque não está exposto, ele não tem a exposição ali ao fator que exigia aquele adicional. São fatores que não integram o salário de forma definitiva, né? E aí, complementando a pergunta, a Lísia fala, e tem convenções que prevêem o pagamento independentemente de perícia, como que faz? É muito comum isso nas convenções de hospitais, de estabelecimentos de saúde, né? Falando que tem que pagar o adicional de insalubridade para todo mundo. Cada caso vai ser um caso, vai depender de como que essa cláusula da convenção está escrita. E aí, analisando essa cláusula da convenção, a gente pode, inclusive, deixar de pagar também nesse caso, se for o caso. O que você pensa, Carol? Não, penso por aí. Na verdade, a gente tem isso muito no automático quando é vale transporte, né? Cessa imediatamente porque o sujeito fica em casa. Mas essas outras questões, eu acho que acabam
desafiando assim uma desconfiança no sujeito, imaginando que seria complementação salarial. E não é, né? Na verdade, os adicionais, eles estão ali para remunerar o risco. Então, eu neutralizando aquele risco, não faz sentido a continuidade do pagamento. Tudo que é adicional, na verdade, se a gente pensar, é raro, vamos pensar o que não tem, eu não sei, mas geralmente é uma coisa ruim. Quer dizer, você trabalhar de noite, não é um sentido biológico, você trabalhar em contato com agente insalubre, né, com agente periculoso. Então, a retirada, o próprio TST já cansou de falar, você não tem direito adquirido. A ideia até daquela súmula das horas extras, né, que você faria depois de 10 anos, um cálculo para você incorporar hora extra, ela, no meu modo de ver, é totalmente equivocada, né? Porque a ideia, todo mundo tem que lutar, é pela libertação do adicional. Então, se você tem um modelo de trabalho que você não vai ter contato com um agente insalubre, que se comemore a retirada desse pagamento, desse plus, que não é um plus, ele está ressarcindo um dano, na verdade, né? Um dano contínuo. Então, é o mesmo raciocínio que a gente tem para o adicional, para o Vale Transporte. Tinha que ser natural assim. Mas deixa eu te falar, peraí. Tem pessoal perguntando aqui, Rafael, se vai ficar gravada a live. Todas as lives de quarta-feira a gente faz esses 40 minutinhos, ficam gravadas no perfil Trabalho Notável. E a gente faz sempre às quartas-feiras às 5 horas. E vamos ver aqui. Porque essa história de 40 minutos, a gente nunca fez 40 minutos. Mas a ideia é essa. Agora mesmo já está fazendo 40 minutos aí. Que droga. E eu tô toda enrolada e você também, né? De trabalho. Vamos continuar. Mas peraí, vamos fazer aqui rápido aqui. E a antecipação de férias pode ser feita mediante acordo com o sindicato? Sim. Tranquilo. Mesma coisa. Será possível suspender o contrato e pagar os 600 como se fosse benefício? Foi o que o Rafael falou. A criatividade do sindicato levou até uma ideia de pagamento a título indenizatório e poderia, né, ser combinado isso tranquilamente. Quer dizer, a gente tem desafios aí de condicionalidade, mas eu acho que é totalmente racional essa ideia. Cheguei de paraquedas e a live vai ficar gravada. Só um detalhe. Não confundir. Os R$ 600 não era o benefício emergencial. Travou, voltou. R$ 600 não era isso. R$ 600 era o Corona Voucher, que era pago para autônomo e etc. O benefício emergencial era 80% do seguro-desemprego. Só para fazer essa separação, porque parece que ali a Edna juntou as duas coisas numa só, né? Mas, enfim, independentemente disso, se há negociação coletiva, pode sim fazer um pagamento nos termos estabelecidos na negociação. É um assunto muito interessante, que dá muito debate e que pode gerar aí efeito de várias ações para se discutir isso posteriormente, mas o judiciário vai ser o grande resolvedor de todos esses assuntos nos próximos 2, 3, 4 anos. Verdade. Essa pergunta aí é legal, né? Se a empresa é obrigada a fornecer. Me parece que sim, né, Rafael? Se for necessário, evidente, a existência, né, e a comprovação de eficácia de um determinado EPI para o trabalho em casa, me parece que a empresa teria que fornecer, sim. Tem um livro da professora Carol Tupinambá, uma obra maravilhosa sobre diversos temas da Covid-19, que, salvo engano, o artigo meu e do professor Platão é exatamente sobre esse tema no livro da professora Carolina Tupinambá. Faz um jabá do livro aí, Carol, já, para mostrar para o pessoal. Eu e o Platão, a gente escreveu um artigo no livro da professora Carolina. No final da live eu vou achar, mas vou trocando aqui. Isso, mas salvo engano é exatamente isso. O que eu defendo, junto com o professor Platão, o Gabriel? Depende do seguinte.
Os equipamentos que a pessoa tem atualmente são suficientes para que ela utilize isso no seu home office? Então ela vai utilizar o que elas têm, a empresa não precisa fornecer outro. Agora, a pessoa ela não tem internet na casa dela, a pessoa ela não tem um computador em casa e o empregador quer exigir dela isso, aí me parece que é sim necessário, tá bem? Então o resumo é isso, o tema é grande, dá para fazer uma live enorme ainda, né? Para a gente pensar nisso, mas o resumo disso. Acho que foi no seu, é porque eu e o Platão andamos fazendo uns 2 ou 3 artigos aí no ano passado. O pessoal ia ficar pedindo a gente, eu escrevia um, ele escrevia outro, e a gente ia arrumando, mas salvo engano foi no seu esse livro. Ó, a demissão por força maior deve ser feita com a assistência do sindicato? Ai, Vivi, essa pergunta sua ela é tão ampla. Vamos lá. Por si só. Achei, ó, bem achei, gente. Olha lá. Platão e Rafael, você consegue ver? Não. Fica depois. Aspectos polêmicos do teletrabalho em meio à pandemia do coronavírus. Olha o item 5. Saúde física e mental do teletrabalhador, a responsabilização pelas despesas decorrentes do teletrabalho. Está nesse seu artigo. Beleza, gente, ó. Resposta mais completa lá no livro da tia Carol. Mas voltando aqui à pergunta da Vivian. Veja, Vivian, a demissão por força maior, por si só, não me parece necessário a homologação, a assistência do sindicato. Salvo se a gente eventualmente tiver, mas aí não, o 500 fala de dispensa sem justa causa, nem assim. Agora, a polêmica é, será que a demissão, a dispensa de toda uma coletividade dos trabalhadores, aquela dispensa em massa, né? Será que ela precisa ainda da negociação coletiva? A reforma trabalhista diz que não. Mas nós temos visto aí algumas decisões judiciais dizendo o contrário. A gente teve aquele caso da fogo de chão no meio da pandemia do ano passado, que teve uma decisão da Justiça do Trabalho mandando a fogo de chão reintegrar mais de 400 trabalhadores. Parece que isso foi até no Rio, Carol deve ter mais detalhes disso do que eu. O TST, no fim das contas, cassou essa decisão. E agora, muito recentemente, eu não acompanhei mais como é que ficou aquele assunto, teve a fábrica da Ford, né, na Bahia, que dispensou todo mundo e que a justiça falou que não podia dispensar enquanto não fizesse a negociação coletiva. E aí, como a demissão por força maior, em tese, exige encerramento das atividades, então eu estou vislumbrando uma demissão em massa junto. E aí é essa reflexão, se tem que ter negociação coletiva ou não, que a gente tem que responder. Pela lei, não tem, mas nós temos aí, por cautela, eu recomendaria a empresa tentar fazer essa negociação coletiva para trazer segurança jurídica. E tu, Carol? Não, concordo integralmente. É isso aí. Eu acho que as outras perguntas, Rafael, a gente, bem ou mal, a gente já falou. Olha só, negócio do home office de novo, para pôr o empregado em home office e instruir que ele tem que assinar termos de compromisso, acidente de trabalho, era exatamente aquela outra pergunta, né? Eu tenho defendido que, como a gente tem um home office decorrente do lockdown, em que o empregado não consegue voltar à empresa para assinar esse aditivo contratual, esse termo de compromisso, que eu posso enviar para ele pelo WhatsApp e ele dá um ok, confirmo, de acordo, ciente, é isso mesmo, estamos junto, qualquer coisa que manifeste ciência e concordância com aquele documento, mas o documento me parece que precisa existir por força legal, né? E o Gouveia aqui pergunta se as empresas podem adiantar férias e parcelar, a gente também já falou, para o 13º, desde que haja convenção coletiva, norma coletiva, poderia sim, né? Mas aí ele está se referindo expressamente àquele texto da MP 927, né? Porque ele está falando de parcelar o pagamento e 1/3 jogar para o 13º, né? Que tinha essa previsão lá na MP 927. Isso, Então é isso mesmo que a Pela Carol MP não falou. dá, mas se
convencionar nesse sentido, ressurge a possibilidade. Perfeito. É só se tiver instrumento coletivo. Senão, é o que a Carol falou, não pode. Pronto. E mais o que, hein, Rafael? Então aqui de pergunta acabou para mim. Fechou? Nossos 40 minutos já deram também, mas tem uma outra pergunta solta aqui, ó. A minha xará Rafaela Freitas Silva, falando, aproveitando o assunto de força maior, para sua caracterização é necessário encerramento total da atividade ou redução brusca da atividade da empresa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A jurisprudência ela tem caminhado, as decisões majoritariamente têm caminhado pelo texto expresso da lei de encerramento total da atividade. Tem uma live minha, Carol, que aconteceu lá para março, abril do ano passado, com o ministro Douglas, tá certo? Ela tá salva no IGTV da ESA Goiás. Eu fiz essa live pelo perfil da Escola Superior de Advocacia aqui de Goiás, da ESA Goiás. E nessa live minha com o ministro Douglas entende que a gente tem que interpretar o dispositivo legal da força maior em conjunto com o dispositivo legal do fato do príncipe. Em decorrência disso, a redução de um setor, ou a diminuição brusca aí das atividades justificaria sim a rescisão por força maior. Esse foi um comentário dele ali no início da pandemia, quando a gente voltou a começar. Não sei se ele ainda pensa dessa forma, mas as decisões que eu tenho visto são, pelo menos até agora, não sei você, Carol, as que eu enfrentei, todas dizendo aí que precisa sim de encerramento das atividades. Faz sentido mesmo. E aí a Edna está perguntando se vale tudo se tiver CCT. Não, Edna, o que está no 611B não vale. Bom, Foi bom, Rafael, então foi é bom. isso. Eu vou gravar aqui. Quarta que vem a gente retoma um outro assunto. E agradecer o pessoal aí que acompanhou e convidar para sempre acompanhar para esse cafezinho às quartas-feiras, 5 horas da tarde, com a gente, falando sobre temas práticos que a gente tem visto, principalmente pipocar nos grupos dos alunos dos notáveis. E lembrando que semana que vem vai ter mais um encontro com a gente, Rafael, para a turma. E a gente vai ter mais oportunidade de responder perguntas. Carol, beijo. Foi ótimo, como sempre. Até quarta, 17 horas, turma.